Gostaria de cumprimentar a todos. Meu nome é Amanda Cordeiro e eu vou apresentar o trabalho intitulado Tecidos como Patrimônio no Brasil, a realidade dos acervos têxteis eclesiásticos protegidos no estado de Minas Gerais. Esse trabalho ele é parte da minha pesquisa de doutorado e tem a orientação e coorientação dos também coautores Luiz Antônio Cruz Souza e Tereza Cristina Toledo de Paula. Nós podemos dizer que conservar e restaurar artefatos em tecido no Brasil nem sequer é considerado uma possibilidade por não haver uma cultura de conservação e restauro dessa tipologia de material. E nesse sentido, muitos são os desafios que a gente encontra ao tentar conservar tecidos aqui no nosso país, né? O primeiro deles diz respeito à desvalorização histórica e cultural do patrimônio têxtil. O segundo tem a ver com a falta de implementação de políticas de salvaguarda para essa categoria de objeto, o que vai deixar então essas peças à margem de qualquer possibilidade de preservação. E, por sua vez, isso vai permitir que esses artefatos sejam frequentemente substituídos ou descartados. Primeiramente, é essencial questionarmos e entendermos a razão pela qual, no Brasil, os têxteis não são compreendidos como objetos passíveis de serem preservados, conservados e restaurados. Partindo da premissa de que cultura material e imaterial são transmitidas, aprendidas, compartilhadas e transformadas dentro de um grupo social, acreditamos que vários são os motivos responsáveis pela desvalorização dos têxteis enquanto bens culturais. O primeiro deles tem a ver com o entendimento dos tecidos como arte menor ou decorativa e como objetos ligados ao âmbito feminino e às classes menos abastadas. Já o segundo diz respeito ao contexto dos paramentos e ornamentos em tecidos no âmbito religioso, né? E engloba as modificações no processo de continuidade cultural dessas peças, mudanças ideológicas e a forma como a igreja detentora desses bens lidou e ainda vem lidando com essas modificações. E, por fim, as relações históricas e socioculturais estabelecidas com os têxteis no Brasil, sua produção no país, assim como seu processo de patrimonialização dentro da noção de busca de um patrimônio representativo em termos de um identitário nacional. Quando nós analisamos, então, a história dos têxteis no Brasil, nós vemos que o problema da desvalorização desse tipo de objeto é potencializado pelo fato de o estabelecimento da cultura material têxtil no nosso país ter se dado a partir de exemplares considerados menos elaborados quando comparados com aqueles importados, né? Lembrando que isso vai determinar a adoção de um senso comum, conforme apontado por Luz Garcia Neira, de que nós não temos patrimônio cultural associado aos têxteis, ou seja, nada de valor nesse campo. Na realidade, as relações simbólicas e econômicas com os tecidos no Brasil, elas foram traçadas tendo como princípio a distinção social. Distinção essa que era demarcada genuinamente por questões étnicas, as quais vão ser transpostas e refletidas tanto no vestuário como nas associações e valores adotados em relação aos têxteis de uma forma geral. Assim, nós então constatamos que rever a história dos tecidos no Brasil e também analisar as relações socioculturais que nós estabelecemos com essa categoria de objeto reflete não só deficiências no nosso processo de industrialização, mas também a dificuldade de nos estabelecermos como uma nação diante das tensões estruturais presentes na nossa sociedade desde a sua Constituição. E é nesse sentido que nós ressaltamos que a trajetória histórica e sociocultural dos têxteis vai, então,
colocar em evidência, dentre outras coisas, essas tensões. Diante do exposto e considerando o pensamento de Chuva, que vai colocar que os marcos referenciais são constituídos de símbolos que veiculam a ideia de nação que lhe dão concretude e visibilidade, nos indagamos. Será que podemos falar na existência de um patrimônio têxtil brasileiro? Os tecidos alguma vez representaram o Brasil em termos de identidade cultural e como elementos que nos autodescreve? Quais as associações, significações e valores que eles possuíram e possuem na cultura brasileira? Ao analisar a trajetória histórica dos tecidos e as relações socioculturais que nós estabelecemos com eles, nós facilmente nos damos conta de que os objetos de natureza têxtil, de um modo geral, não cumprem com todo o processo de patrimonialização, porque raramente eles foram entendidos como bens de significação cultural, não figurando dentre aqueles que remetem à nossa referência coletiva. Quiçá nós poderíamos dizer que alguns exemplares mais nobres e excepcionais do cotidiano foram convertidos em patrimônio cultural diretamente. Na verdade, fora do contexto dos museus, quase nada se conhece sobre o perfil do patrimônio têxtil brasileiro. Nós não temos informações sobre localização dessas peças, categorias, origem, datação e praticamente nada foi dito sobre esses acervos. Para se ter uma ideia, em Minas Gerais, no caso do IPHAN, encontramos, dentre outras tipologias de objetos, muitos bens tombados em tecido, em inventários que remontam da década de 80 e 90. Contrariando a ideia de um patrimônio têxtil incipiente, então, nós nos deparamos nesses inventários com peças que vão desde o século XVIII até o século XX, constando entre elas, em sua maioria, paramentos litúrgicos, seguido de objetos processionais e, em menor número, mobiliários e outras categorias de artefatos com complementação em tecido. Apesar de contar com a proteção dos organismos públicos de preservação, nós sabemos que a situação atual desses objetos é desconhecida justamente pela falta de monitoramento do estado de conservação deles, sendo importante ressaltar que tampouco foram e são projetados e implementadas medidas básicas de preservação para os mesmos, o que é determinado pelo fato de a destinação de recursos públicos para intervenções de preservação, conservação e restauro, ainda quando aplicado aos bens culturais, quase nunca contemplar peças têxteis. Então, diante da problemática aqui exposta, nos propusemos a realizar um mapeamento do patrimônio têxtil religioso tombado no estado de Minas Gerais e, a partir desse levantamento, caracterizar o perfil desses acervos, identificando o número de peças, localização delas, datação, tipologias de objetos e assim por diante. A análise do perfil dos referidos acervos foi realizada por meio do levantamento das peças têxteis inventariadas e tombadas pelo IPHAN e IEFA no estado de Minas Gerais. Essa etapa foi desenvolvida através de pesquisas que foram feitas nos arquivos de inventários dessas instituições. Os dados levantados a partir das fichas de inventário, então, foram organizados e tabelados. Após essa etapa, nós fizemos a análise quantitativa dos objetos têxteis religiosos protegidos no estado e fizemos também a contagem desses paramentos por localidade, considerando datação das peças, a identificação e quantificação das tipologias de objetos encontrados, assim como a quantidade de categoria de objetos por datação. Os gráficos gerados foram, então, analisados, comparados e discutidos. Aqui eu trouxe o exemplo de alguns desses gráficos.
E como resumo das análises, nós podemos dizer que no âmbito federal nós temos cerca de 1.149 peças distribuídas em 22 cidades do estado, cuja datação vai do século XVIII até o século XX, e também havendo objetos não identificados. E nós encontramos 51 categorias de objetos, dentre eles estolas, casulas, bolsas corporais, manípulos e dalmáticas. Já no âmbito estadual, nós temos cerca de 168 peças distribuídas em 10 cidades. A datação dessas peças também vai do século XVIII até o século XX, com um percentual de objetos não identificados. Nós encontramos 31 categorias, dentre elas estolas, bolsas corporais, dalmáticas, casulas, véus de cálice, capas de asperges, umbelas, véus humerais e etc. Como considerações finais, nós pontuamos que esse trabalho ele permitiu a realização de uma identificação geral do perfil dos acervos têxteis religiosos protegidos no nosso estado. E, além disso, ele possibilitou também o mapeamento da localização desses bens, né? Que, por sua vez, nos permite traçar estratégias de ação, priorizando acervos que apresentem maior risco. E, além disso, ele serve de base para o planejamento de ações para a atualização das fichas de inventário, tanto do IEFA quanto do IFAM, seja removendo dessas fichas peças que já se perderam ou englobando objetos que ainda não foram catalogados. Gostaria de agradecer a atenção de todos e apresento as referências usadas para a construção do trabalho.